Posso ir? Bom, boa noite a todos. Boa noite. Primeiro eu quero fazer uma pergunta para vocês, gente. Vocês acreditam que ser rico é uma prova ou uma expiação? Levanta a mão, quantos de vocês aí acreditam no poder da abundância? Vocês acreditam na abundância do dinheiro, dos recursos, né? Ou acreditam que isso é escasso? Eu sou o Felipe Almeida, como vocês já falaram, né? Estou como dirigente lá do Grupo Espírita Francisco de Assis, já tem 3 gestões, mas como palestrante, né, eu sou apenas um aprendiz, né, como muitos daqui, né, então é um estudo, é a terceira casa que eu apresento essa palestra, né, é um tema que me interessa bastante, que é a questão do dinheiro, né, então eu sou um camarada que quando eu estudo eu tento trazer muitas historinhas, tento resumir, né, e é o que eu vou tentar passar para vocês aqui. O meu objetivo, claro, é plantar uma sementinha no coração de vocês, e se eu puder, pelo menos um irmãozinho aqui, poder absorver um pouquinho do que eu vou falar aqui, já valeu todo o esforço, pessoal. Bom, antes eu quero falar sobre crenças limitantes, né? Todos nós, cada um de nós, né, foi criado numa escola, num bairro, por uma mãe diferente, então a gente acaba tendo crenças limitantes, né? Ou então crenças diferentes uns dos outros, né? Mas eu vou pedir para que todos vocês guardem a ideia do estudo de hoje, né? E para que depois vocês possam, aos poucos, ir processando a ideia do estudo, tá bom, gente? Então vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte, né? Como eu tinha perguntado, né? Ter dinheiro é uma prova ou uma expiação? Antes eu vou fazer só um alinhamento aqui básico, né, gente? Quando a gente fala prova, a gente está falando que a prova é um desafio que vem para testar ou promover o nosso progresso moral, sem estar ligado a nenhuma falta anterior, né? Como se fosse uma prova mesmo, né, de escola, né? E já a expiação é um momento que você passa para resgatar algum erro do seu passado, né? Então, algumas reparações necessárias que, claro, sabemos que estamos em evolução, né? Com certeza erramos, né? Então, a diferença de prova e expiação. Então, vamos lá. Né? Com relação à prova, né? É um desafio de gestão espiritual, né? O espírito pede a riqueza para testar a sua resistência contra o orgulho e o egoísmo. O foco aqui é o desapego e a capacidade de ser um fiel depositário dos bens de Deus. A gente tem que decorar muito essa palavra fiel depositário, vai vir muito no estudo, tá, gente? E como expiação, né, pode ser a consequência de abusos cometidos com o dinheiro em vidas passadas. Então a gente já teve essa prova, recebeu o dinheiro, não passamos na prova e a gente vai vir expiar, né, para tentar recuperar isso. E pode se manifestar tanto na escassez, né, para poder você aprender o valor do esforço, quanto na própria posse, quando ela traz grandes angústias ou responsabilidades que o espírito ainda não sabe conduzir, gerando sofrimento até que aprenda a lição. A gente sabe que a dor é um caminho, né, gente? Então a gente vai começar a refletir sobre algumas perguntas, né? Para que queremos tanto dinheiro? Né? Eu sempre brinco, eu sou um cara assim engraçado, né? Gosto de ver algumas coisas engraçadas. Assim, eu fazendo essa preparação desse material aí, eu assisti alguns vídeos no YouTube que tem até do Silvio Santos, né? Quem quer dinheiro? E as pessoas saíam praticamente no tapa, né? Empurrando a outra para pegar a nota de 100, né? Um desespero danado, né? Aí a gente pergunta, né? Mas para que a gente quer tanto dinheiro assim, né? É um primeiro questionamento, né? O segundo é, ter dinheiro é bom ou ruim? Né? Eu conversei com muitas pessoas, algumas pessoas têm a crença que quem tem muito dinheiro é uma pessoa ruim, outras acreditam que é uma pessoa boa, né? E a gente também tem que entender o que é necessário e o que é supérfluo. E aí eu vou botar aqui um resuminho que a gente vai estudar mais para ao adiantar aí, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O capítulo 16, onde Lacordaire, ele fala sobre a corrida e o vazio, né? Então ele diz assim, uma parte, né? Sede sinceros, proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores não há sempre um oculto réptil? Né? Então, a reflexão, né? A busca incessante por segurança, muitas vezes mascara um vazio existencial que o ouro não preenche. Né? Então, a gente tem lacunas vazias na nossa vida emocional e a gente quer justificar que a gente precisa estar trabalhando, estar guardando, acumulando aquela riqueza, né? E continuando aqui, né, o nosso questionamento, né? O ter dinheiro é algo bom ou ruim, né? Como falamos antes, necessário ou supérfluo? O dinheiro é uma energia neutra, né? Ou seja, não é bom nem ruim, né? O problema vem de nós, né? Do homem, né?
que trabalha com excesso de apego ao que é apenas passageiro. E a gente pode possuir qualquer coisa, né? Agora, o perigo é deixar essa coisa nos possuir, né? Então, quando a gente deseja acumular riquezas, né, com um apego muito excessivo e sórdido a bens materiais. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a avareza, gente. Bom, avareza, eu vou usar meu óculos aqui, eu já passei dos 40 anos, então uma ferramenta boa de trabalho, né? Então vamos lá, gente. Apego ao dinheiro, né? É a característica de quem tem um apego excessivo e sórdido ao dinheiro, desejando adquirir e acumular riquezas. Né? Falando um pouco mais sobre a avareza. Falta de generosidade. Por extensão, a avareza implica falta de generosidade, mesquinhez ou a dificuldade em se desfazer de algo que você possui. Né? Aquela pessoa tem a dificuldade de fazer uma doação, uma coisa, um objeto pessoal dela, uma coisa assim, ela está muito apegada a isso. E também vem do medo de perder, né? Que a pessoa avarenta sente uma dificuldade e um medo constante de perder os seus bens materiais e seus recursos, né? Motivada pela falta de fé ou egoísmo, que acaba centralizando tudo em si mesmo. E mais do que um defeito moral, é um sintoma de inferioridade espiritual. O avarento não tem fé na providência, ou seja, ele não tem fé que as coisas vão dar certo ali na frente, né? Então, seu medo da falta no futuro faz acumular de forma irracional e ele vira escravo do próprio dinheiro. Né? Então aqui, a gente, resumindo o que eu falei aí, né, tem lá o apego ao dinheiro, a falta de generosidade, né? Então quem é avarento, ele acaba trazendo tudo isso aí que a gente está estudando. E aí a gente vai aqui, gente, na parábola do rico insensato. Eu vou trazer várias historinhas, tá? Porque como eu falei, eu gosto muito de estudar por historinha. Então vamos lá, gente. Parábola do rico insensato. Havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo, né? Assim, né? O que hei de fazer, pois não tenho lugar onde eu posso encerrar tudo o que eu vou colher, né? Aqui está, disse o que eu farei, demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para os longos dos anos. Repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem, que insensato és. Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? Isso é o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Então, nosso irmãozinho aqui, o rico insensato, né? Ele foi praticamente abençoado, ele já tinha muito, né? Ele tinha silos de armazenamento, né, das produções dele de colheita, e veio muito mais, né? Ou seja, um doce problema, né? E aí o irmãozinho, ao invés de pensar de uma forma de partilhar aquilo ali com as pessoas, né? Ele pensou assim, não, eu vou demolir o meu silo de armazenamento e vou fazer um maior ainda para poder conseguir guardar tudo, né? Então você vê como é que o nosso irmãozinho está equivocado. Isso está lá em São Lucas, né? 12, 13 a 21. Né? Considerando um pouco sobre essa historinha, gente, que ao receber as provas e oportunidades aqui na Terra, em já ser rico e ainda mais batendo o recorde de colheita, como eu comentei, o nosso irmão escolheu um caminho equivocado, ou seja, ele buscou o lado material, né? Sem fé, acreditando que o poder e a segurança vêm da sua fortuna. Contudo, se esqueceu que Deus é quem comanda e que tudo que for material ficará neste plano físico, não sabendo ao certo quem de fato irá usufruir, né, do que ele acreditava ser exclusivamente dele, né? A gente considera também que os tesouros não devem ser acumulados para nós mesmos, né, e que a riqueza material é totalmente diferente da riqueza espiritual, né? Os bens materiais, gente, são os recursos temporários, ferramentas para o aprendizado e não o objetivo final, como o homem insensato da parábola inverteu a ordem e fez a sua ferramenta, que eram os recursos dele, o propósito da sua vida, né? Porque, na verdade, o recurso do dinheiro é um caminho, né? E não o objetivo final, como ele estava fazendo, né? Então, para finalizar, note que ele fala consigo mesmo nesse pensamento aqui, né? Que o universo é ele mesmo, né? Não há um pensamento, né, para outras pessoas ou para os trabalhadores das suas terras lá, né? Então, ele acaba materializando esse egoísmo. Vamos para outra historinha, gente. Todo mundo deve conhecer a parábola dos talentos, né? Isso aí também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 6.
Então eu vou, claro, a parábola é muito maior, eu estou enxugando o máximo possível, porque eu pretendo trazer várias histórias diferentes, que a gente vai ver que no final é o mesmo objetivo, né? Então, um senhor, ao viajar, confiou seus bens a 3 servos, dando 5, 2 e 1 talento, respectivamente, de acordo com a capacidade de cada um. Então, quem recebeu 5 tinha uma capacidade maior para poder trabalhar esses talentos. Os que receberam 5 e 2 talentos negociaram e dobraram o valor. E o que recebeu 1 talento, com medo, enterrou o dinheiro. Olha o nosso irmãozinho enterrando o dinheirinho aqui, ó. Muito inteligente, né? E ao retornar, o senhor recompensou os servos fiéis que multiplicaram os talentos, confiando-lhes mais. O servo que enterrou o talento foi repreendido por sua preguiça e teve o seu único talento tirado e dado ao que tinha 10. Porque todo o que tem, dar-se-á, e ao que não tem, tirar-se-á até o que parece que tem. Né? Opa. E a gente, né, acabou de ver agora a parábola dos talentos, né? Então, o mérito não está no valor recebido, mas no que foi feito para multiplicá-lo em favor do bem. Outra história interessante que eu pesquisei também, gente, é a historinha do tesouro de Simão. Está lá no capítulo 4 do livro Libertação, de Chico Xavier, né? Gente, olha só, rapidamente eu vou contar a historinha de Simão. Ele era um irmão bom. O Simão não era ruim, gente. Ele era como, talvez, a maioria de nós aqui, né, ou todos nós, era uma pessoa boa, né? E aí o que acontece? O nosso irmão Simão começou a acumular uma riquezazinha, umas moedinhas de ouro, aí ele guardava lá no cofrinho dele, né? E aí, em certo momento da vida dele, ele desencarnou e ele simplesmente, né, amarrado naquela questão dessa poupança que ele tinha, ele ficou simplesmente agarrado ali, né, estagnado ali, perto do seu tesouro. E aí o que acontece? Né? André Luiz, né, Chico Xavier narra nesse livro, né, André Luiz estava sendo treinado por um mentor chamado Gúbio. Gúbio, né? Gúbio, né? Aí o que acontece? Aí o Gúbio vinha fazer com ele, estava treinando André Luiz, né? E aí eles se aproximam de Simão, que estava lá aprisionado, perto daquele cofre, né, de onde ele morava lá e tudo. E aí o que acontece? O Simão, ele estava lá já, gente, uns 20 anos ali, depois do desencarne dele, preso naquele ouro, né? E o que acontece? Ele não conseguia nem sentir a presença dos irmãos benfeitores ali que estavam presentes, né? Porque a energia dele, o pensamento dele, aquela loucura da posse daquele tesouro dele ali, trazia um magnetismo, que ele ficava preso àquilo ali, criava uma crosta energética nele, né? Então, algumas considerações que eu botei sobre isso, né? O Simão não percebe a presença dos instrutores de imediato, porque sua mente estava 100% focada nas moedas de ouro que ele acumulou em vida. Ele estava numa espécie de hipnose que foi provocada, gente, por ele mesmo, tá? O texto descreve que ele estava naquela condição há mais de 20 anos. Para ele, o tempo parou no momento do seu desencarne. E ele continua aguardando o que não existe no plano físico da mesma forma, né? O instrutor Gúbio explica a André Luiz, no caso, né, que o pensamento persistente de Simão criou, como eu falei, uma crosta fluídica. Então ele estava literalmente chumbado ao solo pelo peso de suas próprias criações mentais, né? O ouro que ele vê é uma forma pensamento alimentada pelo seu desejo, né? E a aparência dele é descrito como uma aparência muito sofrida e envelhecida, né? Demonstrando que o espírito dele, durante todo esse tempo, estava num estado de angústia e vigilância constante, né? Porque ele tinha medo de ser roubado, mas ele já tinha falecido, né? Já tinha partido, né? Mas ele ainda assim estava vigilante ali naquele ouro, preocupado de alguém pegar as moedas dele, né? Então, Simão, considerações, né, sobre isso, né? Não foi condenado por ninguém, como eu falei, ele é prisioneiro da sua própria vontade, dos seus pensamentos, né? O perigo do apego, né? Mesmo sendo homem que não cometeu nenhum crime grave, né, a avareza o impediu de ver a luz e de progredir, de seguir, né, o progresso dele, né, gente? Ele ficou ali estagnado, né? E para ser livre, o espírito precisa renascer no pensamento, aceitando que a matéria ficou para trás, né? Ele não tem mais nenhum apego com aquela matéria, né? Só mesmo a questão espiritual, né? Então, como a gente coloca aqui, a percepção, né, volta aqui de novo a palavra fiel depositário, a gente vai estudar mais ali para frente um pouquinho, a percepção de que, ao passar para o outro lado,
nada do que é físico nos pertence, né? Eu botei aqui, gente, quem não sabe, eu sou corretor de imóveis, né? Assim como o senhor Giovanni, né? Então a gente lá administra muito imóvel das outras pessoas, né? O imóvel não é nosso, né? Mas eu sou um depositário daquele imóvel ali, eu tenho o compromisso de administrá-lo, né? Nós, né? Então é basicamente como o dinheiro, né? O dono do dinheiro, da riqueza é Deus, né? Nós somos apenas ali o fiel depositário temporariamente daquele recurso, tá bom, gente? Aí agora eu vou aqui, que eu tentei pegar um monte de coisa, né? Incluindo o Livro dos Espíritos, né? Que é uma coisa que eu gosto muito, né? Então vamos dar uma estudadinha no Livro dos Espíritos, gente, sobre o necessário e o supérfluo. Questão 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Porque aqui é o seguinte, né, a gente vai estudar mais para frente ali. A gente tem que começar a ter a visão do que é necessário e do que é o excesso, né? Do que é o supérfluo. Aí, né, o nosso querido Allan Kardec, muito inteligente, questiona os espíritos de luz, né? Então a resposta é: aquele que é sábio o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Então, a gente às vezes é intuído, né, que aquilo ali já é o necessário, né? Mas quando a gente ultrapassa isso, a gente vai aprender, no caso, pela própria dor. Tá? Questão 719. Merece censura o homem por procurar o bem-estar? Às vezes a gente pergunta, né, gente, poxa, o trabalho honesto, né? Será que, poxa, é feio eu comprar um carro do ano, sei lá, né? Ou comprar uma casa bacana, né? Então vamos verificar se o homem, né, merece essa censura. Bom, resposta. É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem, e não venha diminuir-vos nem as forças físicas e nem as forças morais. Então, se a origem do recurso for honesta, né, você não está passando por cima de ninguém, é claro que você pode procurar o seu bem-estar. Questão 717. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens na terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Resposta. Desprezam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causados aos outros. A gente sabe que, né, nada vai ficar sem um retorno, né? Nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. Os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Tudo é relativo, cabendo a razão de regrar as coisas, né? Vamos manter sempre um regramento, né? A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem um mútuo apoio. Os que vivem às custas das privações dos outros exploram, em seu proveito, os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Então, gente, se a gente se der bem em cima dos outros também não faz muito sentido, né? A gente tem sempre que estar buscando o justo, né? Mais uma questãozinha aqui do Livro dos Espíritos. 816. Estando rico, sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam. E ele nunca julga possuir o bastante por si. A gente vai estudar também mais na frente, gente, mas só para adiantar. A verdade é a seguinte, a gente pensa assim, ó. Eu sou um cara do bem, um exemplo, né? Eu tenho algumas instruções básicas, né? Então, Deus, pode me mandar aquele prêmio da loteria que vai dar tudo certo, eu vou pegar, vou dividir, vou fazer, vou acontecer. Mas quando a gente está na questão, junto com esse dinheiro vem paixões, vem um monte de coisa que a pessoa que muitas das vezes era boa, ela acaba se tornando uma pessoa equivocada, né? Então, como diz aqui, a gente quer sempre ter mais, a gente quer sempre, nunca está suficiente, né? Continuando. A alta posição do homem neste mundo e a autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a miséria, porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir, e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação, e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e a seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi o que Jesus disse: em verdade vos digo, que mais fácil é passar um camelo por um fundo de agulha
do que entrar um rico no reino dos céus. Então saiba, gente, que a prova de ser rico é uma coisa realmente muito difícil, né? É muito mais difícil, né, do que a gente estar numa situação de carência, né? Aí, gente, tem aqui no livro também do Chico Xavier, né, só que pelo espírito Neio Lúcio, do livro Alvorada Cristã, uma história chamada do Ricaço Distraído. Eu vou dar uma lidinha para vocês aqui, tá, gente? Muito rápido. Vamos lá. Existiu um homem devoto que chegou ao céu e, sendo recebido por um anjo do Senhor, implorou, elevando: Mensageiro divino, que devo fazer para vir morar em definitivo ao lado de Jesus? Aí ele: faze o bem, informou o anjo, e volta mais tarde. Posso rogar-te recursos para semelhante missão? Então ele vai pedindo para esse anjo aí recursos, né, para ele poder vir. Aí ele falou: pede o que desejas. Aí ele diz: eu quero muito dinheiro, porque eu quero socorrer o meu próximo. O emissário estranhou o pedido e considerou: nem sempre o ouro é o auxiliar mais eficiente para isso. Aí ele responde: penso, contudo, meu santo amigo, que sem o ouro é muito difícil praticar a caridade. E aí ele responde: e você não temes as tentações no caminho? Não. Então terás o que almejas, afirmou o mensageiro, mas não te esqueças de que o tesouro de cada homem permanece aonde tem o coração, porque toda a alma reside aonde coloca o seu pensamento. Tuas possibilidades materiais serão multiplicadas. No entanto, não ouvides que as dádivas divinas, quando retidas desproporcionalmente pelo homem, sem qualquer proveito para os semelhantes, transformam-no em prisioneiro delas. A gente está vendo várias historinhas, mas eu volto a falar, as coisas são interligadas, né? A lei determina que sejamos escravos dos excessos a que nos entregarmos. Bom, o homem prometeu exercer a caridade, servir extensamente e retornou ao mundo, né? Beleza. Os anjos da prosperidade começaram então a ajudá-lo. Multiplicaram de início as peças de roupa e os pratos de alimentação. Todavia, o devoto já remediado suplicou mais roupas e mais alimentos. Deram-lhe casas e haveres. Longe, contudo, de praticar o bem. Considerava sempre que estava escasso os dons que possuía e rogava por mais casas e mais haveres. Trouxeram-lhe rebanhos e chácaras, mas o interessado em subir ao paraíso, pela senda da caridade, temendo agora pela miséria, implorou mais rebanhos e ainda mais chácaras. Não cedia sequer um quarto e nem dava uma sopa para ninguém, declarando-se que estava sempre sem recursos para auxiliá-los e esperava sempre mais, a fim de distribuir algum pão com eles. No entanto, quanto mais o céu lhe dava, mais exigia do céu. De espontâneo e alegre que ele era, ele passou a ser uma pessoa desconfiada, carrancuda e arredio, receando amigos e familiares, né? Escondia grandes somas em caixa forte, e quando envelheceu de todo, veio sua morte, separando-o da imensa fortuna. Com surpresa, acordou em espírito deitado em um cofre grande. Objetos preciosos, pedaços de ouro e de prata e vastas pilhas de dinheiro usadas serviam-lhe de leito. Ele tinha fome e tinha sede, mas não podia servir-se das moedas, né? Ele queria liberdade, porém as notas do banco pareciam agarrá-lo, à maneira do visco retentor de pássaro cativo. Aí ele falou: santo anjo, gritou em pranto, vem, ajuda-me a partir em direção à casa celestial. O mensageiro dignou-se a baixar até ele, e reparando-lhe muito sofrimento, exclamou: é muito tarde para súplicas. Está sufocado pela corrente das facilidades materiais que o Senhor te confiou. Por que não fizestes rolar tão somente em torno de ti em qualquer benefício para os irmãos de luta e experiência? E ele pergunta: o que eu devo fazer para retomar a paz e ganhar o paraíso? O anjo pensou e respondeu: espalha com proveito as moedas que ajuntastes inutilmente. Desfaze-te da terra vasta que retivesse em vão. Entrega à circulação do bem todos os valores que recebeste do tesouro divino e que amontoastes em derredor dos teus pés, atendendo ao egoísmo, à vaidade, à avareza e à ambição destrutiva. E depois disso, volte a mim para retornarmos o entendimento que efetuamos há 60 anos. Reconhecendo, porém, que o homem já não dispunha mais de um corpo de carne para semelhante serviço, começou a gritar e blasfemar, como se o inferno estivesse morando na sua própria consciência.
Então, mais uma história a gente vê que a gente se torna escravo, gente. A gente, na hora que a gente está com o recurso, a gente tem a certeza, a gente acha que é pouco, a gente acha que precisamos de mais para poder começar a praticar, né, a caridade, né? Aí agora vou pular um pouquinho para o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lá no capítulo 16, que fala sobre o desprendimento dos bens terrenos de Lacordaire. Esse é um tema bem grande, eu peguei só algumas partes, tá, gente? Porque eu estou tentando, como eu falei, amarrar tudo, tá? De várias obras espíritas, né? Então vamos lá. O amor pelos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Sede sinceros, né? Essa frase falou do início, né? Proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio do vosso coração? No fundo dessa cesta de flores não há sempre um oculto, um réptil? Compreendo a satisfação, bem justa, aliás, que experimenta o homem, que por meio de trabalho honrado e assíduo ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai grande distância, tão grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada a sorte da avareza. Dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhais ganho com o vosso trabalho. Há uma coisa que não deveis esquecer nunca, que tudo promana de Deus e tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o nosso corpo, gente, né? A morte vos despoja dele, como de todos os nossos bens materiais. Sois depositários e não proprietários, não vos iludais. Olha o alerta, né? Deus vô-los emprestou, tende de los restituir. E ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Então, tudo que for supérfluo nosso, gente, a gente tem que saber que a gente já tem que tocar essa bola aí pro próximo, né? Como a gente viu ali, sem baixeza, né? Então, o resumo aí dessa parte do Lacordaire, né? Tudo promana de Deus e tudo retorna a Ele. Nada vos pertence na terra, nem o nosso corpo, né? A morte vai nos despojar de tudo, tá? Nós somos depositários, não proprietários, não vos iludais. Gente, não vamos ter essa paixão, né? A gente não é dono de nada, né? E Deus empresta esse dinheiro, ou a riqueza, né, o patrimônio, sobre a condição de que o supérfluo dar aos que carecem. Mais uma historinha, gente. Aqui, como eu te falei, eu gosto muito de historinha, tá? Olha, eu tenho 42 anos, né? Mas eu sou espírita desde pequeno. Minha mãe, né? Sempre foi uma pessoa que me incentivou muito aí no grupo espírita, né? Quando eu tinha uns 15 anos, eu não gostava de ir. Eu era adolescente, claro, né? Não gostava, né? Mas minha mãe me obrigava a ir em palestras, né? A ir com ela. A gente morava em Niterói e tal, na época. E eu lembro que muitos anos atrás eu li essa historinha e me marcou bastante. Eu procurei por ela e consegui achar. Ela está lá no livro Chico de Francisco, né? E ela diz o seguinte, gente, a história de Chico Xavier sobre o diamante. Vamos lá, ó. Um casal amigo de Chico ia começar a fazer o culto do Evangelho no lar. E foram informados por ele que se perseverassem com fé, quando fizesse 6 anos de culto no lar, Jesus ia lhes enviar um presente. Quando completou o 6º ano, e a família, né, estava ansiosa à espera do presente. Terminaram o culto no lar e ficaram esperando até meia-noite, mas nada acontecia. No dia seguinte, quando acordaram, descobriram que estranhos haviam entrado na casa, ou seja, roubaram a casa deles lá, né? Levado, entre outras coisas, um valiosíssimo e histórico diamante, né? Poucos descrentes decepcionados, afinal eles ficaram 6 anos, né, nessa fé aí que iriam ganhar o presente de Jesus, né? Foram até Chico, né? Questionar ele, Chico, você falou para mim que aconteceu um presente, no final aconteceu o contrário, né? Entraram na minha casa, roubaram tudo, inclusive o diamante valiosíssimo e tudo mais, né? Mas a resposta não poderia ser mais lúcida. O presente era exatamente esse. O valor daquele diamante era incalculável e houve tantos crimes e tantos suicídios por causa dele no passado, né? Que vocês estavam com quase 100 de obsessores dentro do lar. Olha só, por causa do diamante, né? Como a gente viu os outros irmãozinhos aí que estavam presos às moedas e tudo mais,
Esses irmãozinhos no passado mataram, se suicidaram, como a gente viu aqui, e eles estavam magnetizados ali naquele diamante. Né? Imagina um ambiente desse lá, hein, seu Giovanni? Uma centena de obsessores, né? Beleza. Como eles fizeram 6 anos de culto no lar, gente, muitos desses irmãos foram doutrinados e esclarecidos com o culto. Mas 28 irmãos ainda estavam irredutíveis. E o único jeito de retirá-los de lá foi fazer com que o diamante fosse embora. E esses irmãozinhos foram atrás das joias desses ladrões aí, né? Então você vê, né, como é que há males que vêm para o bem. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que, na primeira impressão, é uma coisa muito ruim, né? Mas depois, com um certo entendimento, a gente descobre que é uma grande libertação, né? Beleza. Outra historinha também é sobre Zaqueu, né, gente? Todo mundo deve conhecer a história de Zaqueu, né? O publicano abastado, né? Então aqui também está bem resumidinho, né? Então, Zaqueu, um homem rico e enérgico, subiu na árvore para ver Jesus, né? Jesus estava passando lá pela região dele lá, né? Jesus o chamou, Zaqueu, desce, porque hoje necessito de sua hospitalidade. E os discípulos de Jesus estranharam, né? Poxa, né? Como é que a gente vai se hospedar na casa de um homem de dinheiro e pecador, né? Então, nesse caso aí, resumindo, mas aí eles vão lá para a casa de Zaqueu, Zaqueu, claro, né? Com a presença de Jesus ali, ele se transforma, né? E aí, depois desse momento aí que Zaqueu, né, muda, né, para o melhor, claro, ele esclarece, né, que ele usa o dinheiro para benefício de todos, né? Ele organizou serviços de criação e cultivo para dar trabalho aos pais de família, né? Jesus o abraçou. Bem-aventurado és tu que agora contemplas a verdadeira salvação. Zaqueu repartiu metade dos bens, ou seja, né, o supérfluo dele, né, indenizou quadruplicadamente quem havia prejudicado, né? E a pergunta é, qual esmola é maior? Aqui socorre um dia ou aqui adota providências para uma vida inteira de trabalho? Ou seja, né, Zaqueu ele chegou ali e deu a varinha para o pessoal pescar, né? Ao invés dele ir lá e dar apenas uma coisa para aquele dia, um dinheirinho, né, uma comida, uma cesta, algo nesse sentido, né? Então aqui a gente vê que Zaqueu é o exemplo do mordomo fiel, né, que tesoura o céu usando o depósito sagrado de Deus. Gente, aí a gente volta aqui de novo, né? Somos administradores e não proprietários do nosso dinheiro, né? O fiel depositário, nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso próprio corpo. A morte vos despoja dele, né? Estamos revisando o que a gente estudou já até agora, tá? Perdão. Sois depositários e não proprietários. Deus empresta os recursos sob a condição de que o supérfluo caiba aos que carecem do necessário. E uma coisa é certa, gente, um dia a gente vai prestar conta, né? Não tem como a gente evitar isso, né? Então a gente vai prestar contas ao Senhor daquilo que veio dele. Tomar uma aguinha aqui, peraí. Aí, gente, como eu trabalho com imobiliária, né? A gente mexe muito com patrimônio, né? Então a gente vê muita situação de herança, né? O patrimônio que às vezes, né, o pai e a mãe parte, fica para os filhos, aquilo ali vira realmente uma loucura, né, de guerra, uma coisa pesada, muitas das vezes, gente, coisa de loucura, assim, né, Então eu botei aqui uma questão que às vezes fala assim, às vezes o pai daquela pessoa trabalhou honestamente, mereceu adquirir aquele patrimônio, mas o filho, infelizmente, né, como já estava trabalhando ali num ambiente de muita riqueza, ele não se deu o trabalho de trabalhar em nada, né, ele só simplesmente acaba herdando aquilo dali, né? Então o estudo é o seguinte, o homem tem o direito de transmitir bens aos seus descendentes? Sim, mas esse direito está subordinado à vontade de Deus, que pode fazer fortunas sólidas desmoronarem, né? A gente já viu na história aí muita gente rica, família rica, que quebrou tudo, né? O cara no final virou... Tem exemplos de artistas também, músicos, enfim, né? Jogadores e tudo mais, né? Atletas. E a vontade humana é impotente para manter o ouro nas mãos dos herdeiros contra os desígnios divinos. Então, se Deus achar que aquele herdeiro não merece ficar com patrimônio, com certeza ele vai ser retirado. O perigo das ilusões mundanas. A ânsia pela posse, destaque político ou estético, né, tempos de Instagram, né, responde por desastres interiores, como depressões e agressividade. Se as ambições forem vistas como recursos utilizáveis para metas verdadeiras, o esforço valeria a pena, né? Ou seja, uma meta positiva, né? A sofreguidão alucina o ser humano, empurrando para sempre querer mais.
né? Então a gente não pode achar que se for eu que vou ganhar na Mega Sena, como eu falei, se acontecer com todos, vai acontecer conosco também. A gente vai mudar, a gente vai querer sempre mais, a gente vai ficar, né, um pouco avarento. Então, vamos praticar o despojamento, né? Algumas dicas, né? Inicie abrindo mão de disputas inúteis e mesquinhas, né? Então, né, você tem uma disputa com um vizinho, com um parente, né, gente? Vamos começar a abrir mão disso. Deixa ele ter razão, né? O vizinho bota a música alta, estaciona o carro na tua garagem, né? Às vezes até propositalmente para implicar contigo. Dá um bom dia para ele lá amarradão. Falei, meu vizinho, tamo junto, pô, pode parar o carro aí, não me importo mais não. Né? Eu sei que na verdade a gente acaba se importando, né? Mas vamos abrir mão dessas disputas assim, né? Revise seus armários, retire o que não serve e passe a quem tem necessidade imediata. Gente, eu lembrei uma história aqui, pessoal, tá? Vou comentar com vocês, né? Eu tive um tio, já faleceu há muitos anos, né? Uma pessoa boa, inclusive, né? Ajudou um momento de dificuldade da minha família, gente, né? E tem uma história seguinte, não sei se ele ganhou uma indenização, não sei, ele levantou um dinheiro na época, né? Na época era Cruzados Novos, eu acho, uma coisa assim, né? E aí ele quis esconder aquele dinheiro da própria família dele, da esposa, dos filhos, coisa e tal, na época eles moravam em Niterói. Aí ele fez um fundo falso no armário, aqueles armários mesmo de madeira de lei, né? Ele fez um fundo falso no armário e intocou o dinheiro lá dentro. E não comentou com ninguém, morreu o assunto, né? Depois a vida girou, né? Veio o real, tudo isso. Ele passou por momentos de dificuldade e se viu, né? Ele morava em Niterói nessa época, em Caraí, tinha um imóvelzinho de veraneio ali em Praia Linda, então ele se viu necessitado de vir para esse imóvel de Praia Linda, né? E aí, no momento de dificuldade, quando a mudança, o camarada foi desmontar o armário, ele achou aquela bolada, né? Só que em Cruzados Novos, não valia mais nada, né? Então imagina o pensamento daquele camarada. Naquele momento ele estava precisando do recurso que ele mesmo escondeu, né? O dinheiro parado, como a gente viu na parábola dos talentos ali, que enterrou, né? Então você vê, eu tô falando assim, isso é verdade, tá, gente? For do armário aqui, eu lembrei do meu tio, né? Falecido, né? E o apego a objetos transforma indivíduos em escravos espontâneos. Bom, gente, já estou aqui caminhando para o final. Beleza? Bom, raciocínio final, a origem. Deus concede a riqueza como ferramenta de progresso. Como eu falei lá no início, é um caminho, não é o objetivo final acumular a riqueza, né? O desvio. O orgulho e o apego transformam a ferramenta em algema. Então, o dinheiro que era o caminho, a ferramenta, a própria pessoa se torna escravo desse dinheiro, né? Por culpa dela própria, né? A prática. O desapego consiste em usar os bens em benefício de todos, né? Não só seu ou da sua família, mas todos ao seu redor, como a gente viu Lacordaire lá falando, né? O resultado, retorno ao mundo espiritual com as mãos cheias de virtudes. E conclusão é a verdadeira fortuna. O auditor final, a morte, é o auditor final de nossa conduta como administradores. Não tem como, gente. A gente vai ser no finalzinho lá, a gente vai bater tudo o que aconteceu, né? Riqueza com Deus. Ser rico para com Deus, né? Qual é a riqueza, né, que Deus quer, né? É desenvolver amor, caridade e humildade, né? Qual é a verdadeira riqueza? É aquela que levamos para a eternidade. E essa sim, ninguém nos tira, né? Que é o quê? A inteligência, o conhecimento, qualidades morais e virtudes que a gente adquire através dessas provas ou, né, dessas expiações. Legitimidade e bônus hora. A riqueza legítima é obtida com um esforço honesto. André Luiz fala sobre o bônus hora, pelo crédito do trabalho, né? Esse é o caminho da verdadeira fortuna. José Carlos de Luca, gente, esse aqui é um espírita de São Paulo, ele já foi juiz também, ele tem publicações, eu acho que ele também tem uma casa espírita lá, se não me engano. Eu pesquisando, eu achei bem interessante essa frase dele, né? Ele diz assim, ó, o problema não é ser rico por fora, como muitos acham, né? O problema é ser miserável por dentro, porque às vezes você é rico, né? Mas você, por dentro, você é de fato miserável, né? Eu conheço várias pessoas, né? Todos vocês devem conhecer alguém, né? Aquela pessoa que tem muita grana, gente, tem muito patrimônio imobiliário, tem muito dinheiro, mas a pessoa, até a forma como ela se veste, você vê que ela usa aquela mesma roupa sempre, né? Ela não compra nem uma coisinha para ele, então ele acaba sendo miserável, ele não distribui nem para ele, nem para a família dele. A questão do camarada é só acumular mesmo, né? E o convite final, né? Vamos construir nossa real fortuna para com Deus? Ao fizermos a passagem de retorno, nada físico nos pertence. Somos como os corretores de imóveis, fazemos a sua gestão, mas o dono é o criador.
Então, resuminho aqui, né? A prática do despojamento, novamente, inicie abrindo mão de disputas inúteis e mesquinhas, a revisão, né? Revise seus armários, retire o que não serve e passe para quem tem necessidade imediata. Gente, eu vou falar até um erro meu, né? Eu, na virada desse ano aí, eu tive uma mudança na minha vida lá e aí comecei a querer doar um monte de coisa. Falei assim, tem um monte de coisa aqui. E comecei a juntar muita coisa assim mesmo. E, isso aqui eu não quero. Aí eu pegava, né, e ia botando num outro lugar que eu tenho assim do lado da minha casa. Eu tenho tipo um anexo, né, um terreno anexo assim com uma garagem. E comecei a botar um monte de coisa lá que eu queria doar, né? Só que aqui o meu erro, né, aqui diz, ó, passe para quem tem necessidade imediata, né? Eu acabei juntando, mas a hora mesmo de separar aquilo que é bom, que é ruim e botar para doação, eu acabei não fazendo. Então eu fiz o negócio pela metade e no final não chegou até a pessoa que precisa de forma imediata, né? Então eu também tenho meus equívocos, meus erros, né? O apego a objetos transforma indivíduos em escravos espontâneos. Aqui na nossa conclusão, né? A verdadeira riqueza, mais uma vez, é aquela que levamos para a eternidade: inteligência, conhecimento, qualidades morais e virtudes. Né? Ser rico para com Deus é desenvolver amor, caridade e humildade. A riqueza legítima é obtida com esforço honesto, sem dano a ninguém, né? Não podemos passar por cima de ninguém. E André Luiz nos fala sobre a transição do dinheiro terreno para o bônus hora, pelo crédito do trabalho. E aonde que a doutrina fala sobre o dinheiro, né, gente? O Livro dos Espíritos, né, nessas questões, que explica a desigualdade das riquezas e da natureza das provas materiais. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que não se pode servir a Deus e a Mamon. Né, ali tem um guia prático sobre como o cristão deve lidar com o ouro. Né? O Céu e o Inferno também. Gente, eu nunca li o Céu e o Inferno todo, tá, gente? Mas eu pesquisei. Né, lá na segunda parte do Céu e o Inferno tem alguns casos reais, né? Tem lá o exemplo do senhor Samson, que é rico e caridoso, né? Que mostra que a fortuna não impede a felicidade de ninguém. E também nas obras de André Luiz, né? Como, por exemplo, o Nosso Lar, né? Que é muito famoso, a transição do dinheiro humano para o bônus hora através do crédito do trabalho. E é isso, pessoal. Muito obrigado por terem me convidado. Espero que o estudo tenha sido entendido por vocês de uma forma, pelo menos um pouquinho, né? Que eu falei bastante, tentei botar bastante historinha, como eu falei, a forma como eu gosto de estudar, tá bom? E é isso aí. Muito obrigado a todos.